Abra a tua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. É uma história de Eliseu, todos nós, a grande maioria aí conhece. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que eu veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: então este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Até aí. Irmãos, estamos em uma verdadeira batalha. Estamos em guerra em vários segmentos da nossa vida. Além da batalha espiritual que nós cremos que existe, não aquela batalha espiritual que muitas teologias estão ensinando aí, mas além dessa batalha espiritual bíblica que existe, temos que lidar com as pressões externas, ou seja, somos bombardeados diariamente pelas más notícias, pelos jornais, pelas redes sociais, onde os diagnósticos médicos têm sido tão apavorantes, desanimadores. Muitas vezes ficamos esperando a notícia: vai dar positivo, vai dar negativo o teste. O resultado do exame, como é que vai ser? Será que vai precisar de oxigênio? Será que vai faltar oxigênio? São desanimadores. Será que vai entubar? A economia está em decadência. Temos aí a dificuldades. Quantos desempregados?
As empresas estão fechando, falindo. Além dessas pressões externas, também existe as crises internas, afetando o emocional das pessoas, as preocupações com o dia de amanhã, como será. Isso nos deixa ansiosos, nos deixam desprotegidos, oprimidos. É assim que nos sentimos, angustiados. Então, existe tudo isso, verdadeira batalha espiritual, as pressões externas, as crises internas. E a impressão que dá é que sentimos cercados, desprotegidos, descobertos, sem saber o que fazer e para onde ir. Para onde é que a gente vai? Mas o que se sabe é que a vida precisa seguir. Precisamos dar continuidade. E diante de tantas... Nas células a gente faz um quebra-gelozinho, né? Só um quebra-gelo para nós aqui. De tantas notícias ruins ou fotos ruins que a gente vê na internet, eu separei uma foto aí, só para vocês terem uma dimensão que muitas vezes a gente se sente assim, olha, rodeado de tantos problemas, mas precisamos seguir em frente. Não dá para olhar para o lado, não dá para mexer para o lado, não dá para voltar para trás. Temos que seguir em frente. Irmãos, o povo de Israel, em muitos momentos da história, eles estavam ameaçados ou estavam em guerra com outros povos, outras nações. Mas nesse momento específico que estamos lendo, esse texto, 2 Reis, no capítulo 6, o inimigo da vez era a Síria, ou os arameus. Esses caras, eles traçavam planos para pegar o exército do povo de Deus, o exército de Israel, desprevenido. Mas o interessante é que tinha um homem no meio daquele povo, chamado Eliseu, que Deus o revelava os planos daquele inimigo. E então ele falava, olha, para todo o exército de Israel, não passe por determinados lugares. O rei inimigo, o rei da Síria, ficou furioso com esse profeta e manda prender. E uma grande tropa cerca aquela cidade, a cidade de Dotã, era uma cidade onde o profeta Eliseu ele estava. Então aqui, vemos aqui que o problema chegou para Eliseu. O problema chegou para o povo de Israel. O problema se instaurou ali. E humanamente falando, era impossível a saída. Era intransponível. Não tinha jeito aos olhos humanos. Mas podemos aprender nessa manhã com esse profeta como nós podemos vencer as nossas batalhas, como nós podemos vencer as nossas guerras. Claro que o contexto de guerra naqueles dias é totalmente diferente do nosso tempo, mas os princípios continuam os mesmos. Os princípios de vencer as batalhas continuam os mesmos. É interessante aqui que quando chegamos ao ponto de não ver a saída de alguma situação, a pergunta que aparece é a mesma que apareceu para Eliseu. No versículo 15, a parte B do versículo. O que faremos? O que vamos fazer agora? Na verdade, quando aparece um problema, a pergunta que vem para nós: o que faremos? O que vamos fazer agora? Como é que Eliseu venceu suas guerras? E o tema dessa mensagem é assim que luto minhas guerras. É como Eliseu falasse para mim e para você nessa manhã: é assim que eu luto as minhas guerras. Esse é uma homenagem ao pessoal da transmissão aí, o pessoal da galera que participa do culto de quinta, onde a gente cantou bastante a música que tem esse tema. O ano passado,
muitas quintas-feiras, já tinha virado o hino oficial. Então, um grande abraço para vocês aí. Mas como Eliseu venceu as suas guerras? Eu coloquei 3 pontos para a gente falar nessa manhã. Primeiro ponto, com coragem. Versículo 16: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles. Claro que numericamente o inimigo era maior, era superior. Eliseu sabia disso, mas a matemática desse cara estava em outra dimensão. Era real o problema. Ele sabia, não dava para esconder, não dava para fingir o problema. Não dá para a gente, eu e você, fingirmos ou escondermos que não estamos vivendo um grande cerco, um grande problema. E aos nossos olhos humanos, lógico que também é intransponível, é difícil. Mas Eliseu, ele tinha uma visão além do seu tempo. Ele baseava a sua vida numa realidade espiritual. E eu chamo isso de uma contabilidade espiritual. Uma contabilidade celestial. O nosso Paulinho Micheletti, eu estava falando para ele que é a paulista do céu. Onde Eliseu sabia, ele tinha uma convicção que a proteção do céu era muito maior do que o inferno inteiro conspirando contra ele. Era essa a convicção que aquele cara tinha. Às vezes, irmãos, temos a impressão que estamos cercados de inimigos. Mas como é bom saber que o Senhor, o nosso Deus, guarda aqueles que o temem, aqueles que o confiam. Nessa última quinta-feira, na live da manhã, estávamos falando sobre a perseguição e as dificuldades que os cristãos da época de Pedro, eles estavam vivendo. Eles fugiram de Jerusalém, perseguidos, sem dinheiro, se espalharam pela Ásia Menor, pela Turquia, em vários lugares. E Pedro, ele estava em Roma, e ele sabe dessa perseguição. Ele sabe que havia inimigos perseguindo a igreja do Senhor. E ele escreve 2 cartas para aquelas igrejas. E na primeira carta, no versículo 5, ele diz: gente, vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que Pedro está dizendo para aquela igreja é: Deus continua cuidando dos seus. Deus continua sendo o único refúgio, proteção, esconderijo para vocês. Se refugiem nele. Se escondam nele. Ele estará guardando a sua vida, desde agora até a eternidade. É isso que Pedro está falando. Vocês são guardados pelo poder de Deus até a salvação, até a eternidade. Por isso não tenha medo. O Salmo 91, que muitas pessoas deixam a Bíblia aberta aí, nos informa qual é o melhor seguro de vida. Versículo 1 e 2 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E depois vai trazendo listas de benefícios daquele que habita e aquele que descansa à sombra. E no último versículo do texto vai dizer: vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa promessa é para aqueles que habitam no abrigo. É aqueles que descansam à sombra. Você tem habitado no abrigo de Deus ou tem feito visita? Você tem descansado à sombra ou tem ficado inquieto, ansioso, angustiado? Davi, no Salmo 3, ele tinha essa certeza quando ele fugia do seu filho Absalão do exército. No versículo 5 ele diz: eu me deito e durmo tranquilo,
e depois acordo, porque é o Senhor que me protege. Essa versão vai dizer sustém. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Essa versão vai dizer que cercam. Eu estou lendo na linguagem de hoje. Como é que devemos lutar as nossas guerras, meu irmão, minha irmã? Com coragem, com ânimo, com a certeza de que o Senhor nos guarda, com a certeza da proteção do céu sobre as nossas vidas. Em outro momento da história, Moisés e também a nação de Israel, eles estavam cercados. Atrás, exército de Faraó. Na frente, Mar Vermelho. Cercado. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés ele diz àquele povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Tão somente acalmem-se. Quando temos a convicção da presença de Deus em nós, quando temos a percepção que Deus está conosco, nada, absolutamente nada pode nos abalar. Segunda coisa, como é que nós podemos vencer nossas guerras? Eliseu responde com oração. Versículo 17 diz: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor lhe abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor de novo: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. É interessante notar que a primeira oração de Eliseu não é para resolver o problema. Muitas vezes nós, quando aparecemos com um problema, a primeira coisa é para resolver o problema. Mas tem casos que não deve ser assim. Eliseu, ele ora para que seu servo, para que seu funcionário começasse a ver a bondade e a providência do Senhor, no versículo 17. Muitas vezes temos que orar na dimensão de que, Senhor, me ensina. Eu quero visualizar aquilo que eu não consigo ainda. Minha mente é limitada, eu só vejo o problema, mas me ajuda. Deus, ele abriu os olhos daquele rapaz e ele viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Um exército de anjos ao redor de Eliseu. Eu fico imaginando, porque é bom, irmãos, ouvir testemunhos de outras pessoas que tiveram as suas experiências com Deus. E esse discípulo de Eliseu, ele certamente ouviu muitas histórias de experiências sobrenaturais que Eliseu teve. Mas melhor que isso, melhor que ouvir, é experimentar o sobrenatural de Deus. Deus quer que não que a gente fique ouvindo, e é bom ouvir somente testemunhos de experiências sobrenaturais, mas que nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Eu quero experimentar, eu quero viver coisas novas com o Senhor. O inimigo, ele pode estar ao nosso derredor, como a Bíblia diz, mas o Senhor, nosso Deus, está ao nosso redor. É como se Jesus fosse o irmão mais velho nosso, e o diabo tentasse tocar a mão, e Jesus falasse: para bater, para tocar nele, tem que passar por cima de mim primeiro. Quando os inimigos eles foram em direção a Eliseu, quando eles foram atacar Eliseu, Eliseu ora novamente, porque era a sua maior arma.
Queridos, devemos lutar todas as nossas guerras, pequenas ou grandes, em oração. Temos muitas dificuldades com isso. Nós só oramos quando as guerras são grandes. Mas as pequenas guerras, nos detalhes da vida, nós precisamos orar. Nós precisamos pedir direcionamento para Deus. Certamente nós venceremos se tivermos de joelhos. Já estou caminhando para o final. O versículo 18 diz que o próprio Deus feriu os inimigos com a cegueira. E Eliseu pega aqueles ceguinhos e fala: olha, vamos lá que eu vou levar vocês, pega pela mão, vou levar vocês até a pessoa que vocês estão procurando. E levaram aqueles exércitos até o rei de Israel, até Samaria. E quando chegou lá, o próprio Deus abriu os olhos daqueles inimigos de novo, e eles deram de cara com o rei de Israel. E aí o rei de Israel pergunta para o profeta: ô Eliseu, e aí? Vamos matar? Agora é hora. Devo matar, meu pai? Devo matá-los? Como é que devemos lutar as nossas guerras? Eliseu nos ensina com sonoro não. Versículo 22. Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura. O rei costuma matar com arco e espada. Ordena que lhes sirvam comida e bebida, e deixe que eles voltem ao seu senhor. Ponto 3. Eliseu fala: quer vencer as guerras? Tenha um coração pacificador. Percebemos, irmãos, que na resposta desse profeta Eliseu, a forma de lutar as nossas guerras continua atemporal, atravessando gerações. Eliseu aqui, ele já tinha o seu coração moldado pelos princípios que Jesus estabeleceria séculos depois. Pague o mal com o bem. Não faz a justiça com as próprias mãos, não. Deixa a vingança para Deus. Pague o mal com o bem sempre. Jesus estabeleceu isso em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Deus nos convida e nos chama para sermos pacificadores, agente de paz, agente de boas novas. É dessa forma que o mundo vai reconhecer que nós somos de fato filhos de Deus. Igreja, na caminhada cristã, sempre vai aparecer opositores. Mas nosso olhar em relação a esses possíveis inimigos deve ser como objetos do amor de Deus. Nós precisamos fazer distinção de quem é o nosso verdadeiro inimigo. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, conhecemos também. Na prática não fazemos muitas vezes, ou esquecemos disso. Mas no versículo 12 ele diz: gente, nossa luta não é contra seres humanos. Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não é contra pessoas. Existem dominadores desse mundo. Existem forças espirituais do mal. Lógico que atua muitas vezes através de pessoas, é verdade. Mas agora é tempo de disseminar a paz e não ódio. Não é tempo de julgar. Não é tempo de condenar as pessoas. Não é tempo de achar culpado.
o que a gente vê e ouve aí, as pessoas procurando achar culpado. Tem culpado? Tem, mas eu e você não está no papel de sentar no trono de Moisés. Porque o problema é os 16 anos do governo do PT. Porque o problema é do Bolsonaro. Estamos vivendo isso é por causa dos chineses. É por causa do Dória. É tempo de estender a mão, meu irmão. É tempo de proclamar as boas novas. É tempo de abençoar e orar pelos que nos perseguem. Não é fácil não, mas é necessário, sabe? É assim que Eliseu lutou suas guerras. Não teve medo, foi com coragem, foi buscando a Deus em oração e foi lutando contra seu real inimigo. O rei achava que o inimigo dele era os arameus, os sírios. E Eliseu faz, abençoa eles, dá pão e água. Enche a barriga deles, depois manda eles para casa. Vamos pagar o mal com o bem. Versículo 23 diz, assim, dessa forma, que as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Claro que as tentativas do inimigo em nos derrubar, elas vão continuar. Elas não vão parar. Mas ele não tem poder de invadir o nosso território. Ele não tem poder de invadir a nossa casa. Ele não tem poder de invadir a nossa família. Ele não tem poder de invadir a igreja do Senhor. A não ser se permitirmos. Mas se obedecermos a sua palavra, se obedecermos a sua voz, com certeza, eles vão parar de invadir o seu território. Isaías capítulo 26, versículo 3. O Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O Senhor nos guarda. Filipenses vai dizer que Ele guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Como é que temos lutado as nossas guerras? Quer vencer as batalhas da vida? Lute. Como o Senhor quer que você lute. Com coragem. Não temas. Não tenha medo. Volte-se para o trono. E lute contra o seu real inimigo. O seu real opositor. É o diabo. Satanás. É o dominador desse mundo. É o que trabalha nas regiões do mal. Mas saiba que pode ser o inferno todo conspirando contra nós. Para Deus, só precisa um anjo para destruir todo o inferno. Creia no Senhor, confie no Senhor. Nós vamos passar por isso. Nós vamos vencer essas guerras. Nós vamos vencer essa batalha. Em nome de Jesus. Fica firme. Eu quero orar agora por você. O pessoal do louvor vai estar cantando mais uma canção. Como é que você tem lutado as suas guerras? Talvez com a própria força do braço, ou talvez não tenha tido nem força para lutar, para guerrear. Nessa manhã é a manhã de vitória, onde o Senhor está gerando fé no teu coração, onde o Senhor está te fortalecendo, onde o Senhor está dando direcionamento para que você atravesse
os seus inimigos. Pai querido e santo, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que é histórica, é verdade, mas que hoje ainda fala aos nossos corações. E nós queremos, ó Pai, teu olhar de Eliseu. Nós queremos, ó Deus, teu coração de Eliseu, moldado, formado pelos princípios da tua palavra, porque somente assim nós venceremos as nossas guerras, as nossas lutas. Portanto, Senhor, sê conosco, vivifica os nossos corações, reanima as nossas vidas nessa manhã. Nós cremos, ó Deus, que a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Muito obrigado por tudo isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.